A Comissão Nacional da Verdade vai analisar o documento que reúne indícios de que a morte de Anísio Teixeira durante a ditadura militar foi um crime político. O documento foi entregue pelo filho de Anísio Teixeira a representantes da Comissão Nacional da Verdade e também da comissão criada pela UNB, a Universidade de Brasília, para investigar os abusos do regime militar. O professor Anísio foi um dos idealizadores da UNB e ocupava o cargo de reitor quando foi afastado pelo golpe de 1964. A vida dedicada à causa do ensino público foi interrompida em 1971. Depois de 2 dias desaparecido, o professor foi encontrado morto no fosso do elevador deste prédio na zona sul do Rio. De acordo com a versão oficial, Anísio, que era candidato à Academia Brasileira de Letras, teria sofrido um acidente durante uma visita ao acadêmico Aurélio Buarque de Holanda, morador do edifício. Uma história que sempre foi contestada pela família. A ideia seria de que ele teria entrado no andar, visto que não era, e automaticamente voltado para o elevador e aí caído, porque o elevador não estava, porque teria sido chamado, já que o corpo foi encontrado abaixo do elevador, por um andar de cima. Se foi chamado assim, esse alguém de cima teria que ter ouvido algum barulho estranho. Esta pedagoga estudou durante mais de 20 anos a obra de Anísio Teixeira. Ela diz que as propostas do educador incomodavam os militares. O pensamento dele relaciona sempre educação e democracia. Essa liberdade de pensar e de apontar as mazelas da sociedade da educação e de denunciar, mas também de propor, porque ele foi um homem propositivo, incomodava. Passados mais de 40 anos, amigos e familiares prepararam um dossiê sobre a morte do professor Anísio Teixeira. Nós tivemos acesso com exclusividade ao documento. O dossiê revela que a investigação policial feita na época chegou a concluir que a morte de Anísio Teixeira não teria sido acidental. O relatório policial da época afirma: a posição do corpo fere tudo o que já foi visto em termos de acidente. A polícia também considerou estranho o fato de, na queda, o corpo não ter batido nas pilastras. Paletó e os sapatos jamais foram localizados. E há outros fatores que alimentam a desconfiança. Um corpo caindo da onde ele teria caído, encontrar o óculos íntegro, numa época que não tinha lentes inquebráveis, encontrar o óculos íntegro, quase como colocado em cima da viga. Médicos que presenciaram a autópsia, que saíram convencidos que a morte não foi acidental. O depoimento dado pelo comissário Limoeiro, da 10ª Delegacia, transcrito no jornal Última Hora, está lá dizendo, literalmente, a morte é suspeita. É muito difícil que o professor tenha caído no fosso do elevador. O delegado diz isso e, de repente, é essa que é a versão que prevalece? A família obteve ainda a informação de que, antes de aparecer morto, Anísio Teixeira teria sido preso pelos militares. A fonte seria Luiz Viana Filho, ex-governador da Bahia, terra natal de Anísio Teixeira. O ex-deputado e ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima, ajudou a organizar o dossiê. Ele não tem dúvidas do que aconteceu. A minha conclusão é de que o professor Anísio Teixeira foi um assassinado político. Ele foi vítima de um crime político. Os dados são muito evidentes do ponto de vista dos indicadores. Todas as informações reunidas no dossiê estão agora com a Comissão da Verdade, que vai definir os próximos passos para tentar finalmente esclarecer o caso. Nós temos que ouvir as pessoas, sejam parentes, sejam amigos, sejam pessoas que presenciaram alguma coisa, uma ação sistemática, metódica, para investigar essa questão. E eu acredito que nós chegamos a alguma coisa importante. E a Comissão Nacional da Verdade criou um grupo de trabalho para analisar o papel das igrejas católica e evangélica durante o regime militar. O grupo vai estudar a atuação dos religiosos tanto na resistência quanto na colaboração com o regime. A primeira reunião será nesta quinta-feira em São Paulo.